Boa noite, meu nome é Bárbara, né? Sou aluna da Faculdade Batista, do Rio de Janeiro e faço licenciatura em História, né? E a gente gostaria de realizar essa entrevista com você, como parte de atividades da disciplina de atividades extensionistas da faculdade. E a primeira coisa que eu queria que você se apresentasse, seu nome e de onde você é. Ok. Bom, prazer é todo meu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando que vão estar assistindo essa entrevista. Meu nome é Edilson Pérez dos Santos, tenho 46 anos, sou professor de História, mas também já lecionei Geografia, porque a minha jornada dentro do magistério ela começou dentro de uma grande dúvida se eu iria fazer História ou iria fazer Geografia. Mas aí eu entrei na antiga, extinta, né, Faculdade da FEUDUC, em Duque de Caxias. E aí eu fiz aquela licenciatura curta, mas ao mesmo tempo eu tinha passado para História na UFRJ. Aí eu peguei a licenciatura curta, que é ensino fundamental, do sexto ao nono, e na UFRJ eu fiz a minha licenciatura plena. Depois eu fiz mais alguns cursos. Então, com a licenciatura plena em História e a licenciatura curta pela FEUDUC. E há quanto tempo que você é licenciado? Pegando pelo tempo da licenciatura da FEUDUC, já há 23 anos. É o tempo que eu tenho de magistério. Magistério em escolas, né, públicas e privadas. E você 23 tem anos. especialização, mestrado, doutorado na área de história? Então, eu tenho pós-graduação, né, uma especialização que é em História da África, da cultura afro-brasileira. Tenho uma outra pós-graduação que é em supervisão e administração escolar, mas eu não quero para mim, né, essa parte. Serviço burocrático, eu gosto muito de sala de aula. Gosto muito de sala de aula. E agora estou fazendo mestrado. Mestrado em História pela UFRJ, né? Que é o mestrado profissional. E qual é a linha Não de é uma... pesquisa do teu mestrado? Então, eu estou trabalhando, eu estou fazendo uma linha de pesquisa também na área de educação. É sobre a questão do ensino das religiosidades afro-brasileiras nas escolas. Porque o que, que acontece? A lei, né, que fala sobre o ensino da história da arte, da cultura afro-brasileira, ela não especifica alguns pontos que eu acho que são fundamentais. Entre eles, o ensino da questão da religiosidade, né, africana. Entendeu? Então, o ensino, né, quando você fala de ensino de religiões de matrizes africanas, existe muita rejeição. Existe muita rejeição, existe um preconceito, né, do aluno, do pai do aluno, muitas vezes da coordenação, da direção, e está na lei. Os próprios livros, se você pegar os livros didáticos, principalmente de sétimo ano, né, quando fala sobre a questão da escravidão no Brasil, e fala também, versa com a questão das religiões de matrizes africanas, ele menciona, mas você percebe que não é algo muito aprofundado. Você não tem assim, um aprofundamento no assunto. Eu acho muito sucinto isso. Mas aí eu me parei, né, para me perguntar, né, por que que fazem isso? Por que que é sucinto? Por que que você tem meia página? Por que que às vezes você tem só um parágrafo que fala sobre isso? Porque a criança, ela precisa conhecer. Por mais que ela não siga, não queira aquela religião, ou ela não goste da religião, mas ela precisa conhecer, porque como é que você vai criticar algo sem ter conhecimento de causa? Deu para entender? Então, o que que acontece? E muitos professores também, tanto de história como de geografia, professores que são da religião, muitos ficam com medo de abordar isso em sala de aula.
porque tem medo. Então, eu acho o seguinte: a grande questão é a aceitação. Primeiro é isso, aceitação. Então, aquele professor, seja ele de história, geografia, português e matemática, ele não pode escolher que é de uma religião de matriz africana. Porque eu acredito da seguinte forma, aí saindo do lado pedagógico para o lado religioso, né? Porque se ele esconde ou se ele nega a religião dele, ele está renegando a sua fé. Ele está escondendo aquilo que ele acredita. Por que ele mentiu? Ele pode ter mentido por diversos fatores. Um deles é a questão da represália, que infelizmente tem. Eu tenho certeza absoluta que em 2002 eu fui demitido de uma escola particular, que era uma escola evangélica, quando eles descobriram que eu era da religião. Que eu era da religião, só que eles não falaram, professor, a gente está te mandando embora porque você é de uma religião de matriz africana que não condiz com a doutrina religiosa da nossa escola. Fala, Edilson, você é um excelente profissional, mas eu não esqueça a frase. Professor Edilson, você é um excelente profissional, mas a sua filosofia não condiz com a filosofia da nossa escola. Eu falei, tá bom, Complicado, eu né? entendi E perfeitamente. atualmente seleciona para qual ou quais instituições? E que faixa etária de alunos, quais as turmas que você. Então, dou aula do sexto ano ao terceiro ano do ensino médio, dou aula em curso preparatório, né? Eu tenho uma turma de colégio naval, eu tenho uma turma de pré-vestibular, eu uma turma de sargento do Exército, né? Que é a turma da ESA, também da SpaceX. Então, é um trabalho do sexto ano até adultos, né? 18, 19 anos já, que estão tentando entrar ou numa universidade ou numa escola militar, Mas atualmente você está na rede pública ou na rede privada? nas duas. As duas. Eu trabalho na prefeitura de Magé, onde eu estou nesse momento. Hum. Trabalho também na prefeitura de Belfor Roxo e numa escola privada, tem uma rede de escolas. E quando você vai dar aula, assim, como é que você realiza seu planejamento pedagógico? Quais são os seus principais pontos de consulta e de orientação? Então, olha só, é uma coisa que eu debato no mestrado. Semana passada eu estava tendo essa discussão. Quem é que, quem é que monta o currículo? Quem é que molda o currículo? É o vestibular. São as universidades. A universidade dita o que vai cair no vestibular. E aí, obviamente, você tem que estar preparado em cima disso, né? Porque aí falando sobre a questão da rede privada, né? A rede privada ela é um grande mercado, certo? E ela busca resultado. Então, se você faz parte de uma equipe que dá aula para uma turma de terceiro ano de ensino médio, né, voltada para vestibular, a direção da escola ela vai querer resultado. Ó, professor, os seus alunos tiveram baixo rendimento em história no Enem, tiveram baixo rendimento em história no vestibular da UERJ, entendeu? Então você vê que existe uma certa pressão. No ensino privado existe uma grande pressão. Os caras querem resultado. Olha, nós aprovamos tantos alunos para as universidades públicas, aprovamos tantos alunos para a escola técnica, né? Mas, enfim, o que é cobrado dentro do ensino médio, né? O próprio material do aluno em si, ele já vem com isso, né? Se você pegar o livro de história, o que nós chamamos de índice, sumário, né? Muitos chamavam também de glossário e etc., ele já vai te dando, né? O que você vai aplicar no primeiro ano, o que você vai aplicar no segundo ano, o que você vai aplicar no terceiro ano. E aí, obviamente, você tem que dividir. O que você vai dar no primeiro bimestre, no segundo bimestre, no terceiro bimestre, no quarto bimestre, né? E é muito complicado. Por exemplo, se você tiver algum tipo de contratempo, algum tipo de problema, e não dá aquele capítulo, né? E de repente aquele capítulo caiu no concurso, ou o pai tomou conhecimento de que você não deu aquela matéria, o filho foi mal na escola, e aí, obviamente, você tem as cobranças. Mas, assim, eu monto meu planejamento de acordo com aquilo que é estabelecido pelo currículo, estabelecido pela BNCC, né? E dentro do material didático do aluno, que a gente tem que trabalhar com material didático.
Tem que trabalhar com o livro. E, na sua opinião, o que que a história pode ajudar na formação do estudante? Olha, dizem que eu sou muito polêmico nas coisas que eu falo, né? Eu sou um cara de opinião muito forte. É, ser professor é difícil. Ser professor de história é muito difícil. Porque não é somente questão de você formar opiniões. Não é só isso. O professor de história ele não é somente um formador de opinião. O professor em si, dentro do magistério, né? É como você lidar com isso. É como você vai lidar também com opiniões que, por exemplo, você não concorda. Saber respeitar isso. Saber com que os alunos entendam, respeitem a opinião do outro, que não necessariamente é igual. Entendeu? Óbvio, numa turma de 35, 40 alunos, obviamente você vai ter divergência. E como trabalhar isso? Como conciliar essas ideias? Entendeu? Então, o professor ele tem que ser um mediador. Você pode perceber o seguinte, né? Você vai ser professora de história futuramente, né? Acredito que essa entrevista seja os futuros professores de história da sua turma. O professor de história, ele é o sabe-tudo da escola. Vai perguntar alguma coisa o professor de português, isso não é comigo não, isso é com o professor de história. Repara só, o que você acha sobre a questão do aquecimento global? E olha só, pergunta o professor de história, pergunta o professor de geografia. Se falar de política, nos últimos anos, então, essa bipolarização política no Brasil já tinha que entrar em sala de aula preparado, porque você, né, o aluno vai falar, né, do Lula, o outro aluno vai falar do Bolsonaro, né, e tem pais que, obviamente, né, vão discordar, e o professor de história é aquele esquerdista, porque tem isso também. Eu conheço muito professor de história que é de direito. É claro que acredito eu que a maioria realmente é de esquerda, mas eu conheço alguns professores de história que são de direita, né? Você se manter neutro é difícil. Eu acho que, assim, a gente aprende na universidade, né, que o professor de história ele tem que ser imparcial, né? Mas é claro que o ser humano ele é falho. Muitas vezes você acaba fugindo dessa questão da imparcialidade, entendeu? Eu lembro perfeitamente, né, que no final do ano passado, né, as críticas que vieram, né? Aí foi o momento que eu tomei partido, porque até então, né, os meus alunos eles não sabiam, né, em quem eu iria votar. Mas aí quando o Bolsonaro ele perdeu o primeiro turno, aí veio uma enxurrada de críticas, principalmente aos nordestinos, né? E eu, como descendente de nordestino, né, minha avó é do Rio Grande do Norte, meu avô de Pernambuco, né, isso por parte de pai, né? Por parte de mãe, meu avô era mineiro, minha avó capixaba, né? Mas aí eu falei, não, mas aí também não é somente a questão da minha ancestralidade, é também uma questão de ser humano. Eu falei, mas vem cá, mas por que vocês estão botando culpa nos nordestinos? Aí eu começo, mas olha só, estão falando que os nordestinos eles são burros, beleza. Mas é a última Olimpíada de Matemática, quem foi que venceu? Foi o Nordeste, né? E as Olimpíadas de História? Quem é que venceu? Nordeste. Então, como é que vocês têm capacidade de chamar nordestino de burro? Né? Mas por que essas críticas? Aí eu fui discutindo, eu falei, mas olha só, onde foi que perdeu? Aí eu tive que mostrar o mapa das eleições. Eu falei aqui, perdeu em Minas Gerais. Bolsonaro perdeu a derrota dele no primeiro turno, ela foi em Minas Gerais. E Minas Gerais tem um dos maiores colégios eleitorais. Por que vocês não colocam a culpa dos mineiros? Por que vocês não falam de Minas Gerais? Por que são os nordestinos? Eu falei, vocês têm de... Aí as crianças, não, peraí. Não, eu falei, vamos estudar antes de criticar. Aí colocaram, por exemplo, um meme, né, de um professor nu dando aula para as crianças, né, porque falaram que os professores de esquerda, né, não sei se você viu esse meme, os professores de Não. esquerda iam dar aula pelados na sala de aula. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, e foi uma ex-aluna que tinha colocado isso no Facebook, ela botou uma charge. Eu falei, não, pelo amor de Deus, minha filha, calma aí, você foi minha aluna, onde que eu ia fazer uma coisa dessa? Calma aí, pô, não é assim não. Aí eu tive que tomar partido.
Aí foi um momento que, assim, foi mais forte. Eu tive que sair da questão da imparcialidade. Então, você acha que Aí, pode continuar. vai falar, aí eu falei o seguinte, eu não queria votar no Lula, mas a culpa de eu votar no Lula é do Bolsonaro. Então, você acha que os teus alunos são bem participativos? Ou você acha que eles são interessados? Como é que é na sala de aula, assim? Eles gostam de história? Assim, de um modo Ó, geral, né? Eu sei não, que você dá gosta. aula em várias turmas, é complicado. Mas, assim, de um modo geral, você acha que eles gostam da disciplina, se interessam? Sim, olha só, vai muito do professor também, né? Porque eu odiava história. Eu detestava história quando era criança. E eu detestava história porque eu não gostava da metodologia do meu professor de história. Eu tive um professor de história, não vou falar o nome dele, né? Porque é um antiético. Que ele fazia o seguinte: isso foi no antigo Colégio São José, em Duque de Caxias. São José, esse colégio até fechou, inclusive era da família dos Cozolinos aqui em Magé. Seu José Cozolino é uma excelente pessoa. Tive o prazer de conhecer e tê-lo como diretor. Eu não sou velho, não, comecei cedo, tá? Isso foi por volta de 1987, né? Quando eu ainda era do fundamental. Eu tive um professor de história que ele fazia o seguinte: ele passava um questionário com 15 questões. Aí ele escolhia 10 questões e colocava na prova. Aí eu tinha que decorar, a gente tinha que decorar aquilo ali, entendeu? Eu só tirava 9 e 10. Pô, então, para que estudar história? Era, na minha concepção, era desnecessário estudar história. Por quê? Porque eu ia decorar e eu sabia que ia tirar nota boa. Mas eu estudava para poder tirar uma nota boa. Eu não estudava para poder aprender história, né? Pô, eu lembro que ele me fez decorar, né, as 15 capitanias hereditárias, os capitães donatários e a data de recebimento Meu da carta Deus. de doação. Aí eu peguei e falei, pô, professor, mas para que decorar isso tudo? Ele falou, porque é preciso. Aí eu falei, mas por que é preciso? Só duas que deram certo, Pernambuco e São Vicente, para que estudar isso tudo? Saber o que deu errado? Aí ele brigou comigo, falou que ia me botar para fora de sala, entendeu? Aí, assim, até o meu início, né, pela paixão história, eu não estudava. E eu não fazia os exercícios, porque ele corrigia as questões, ele dava as respostas do questionário no quadro. Aí um belo dia minha mãe pegou o livro. Eu contei isso hoje na entrevista lá no mestrado. Esse é fato verídico, tá? Senão o pessoal aí da tua faculdade vai achar que eu sou um Paulinho Gogó da vida. A minha, a minha mãe pegou o livro e estava tudo em branco. Ela falou, se você não fez o dever? Eu falei, pô, mãe, mas é porque eu não achei. E minha mãe, né, que foi professora também, tal, minha mãe participou daquele projeto do Mobral, né, Paulo Freire, né? Minha mãe é uma senhora muito séria, minha mãe é inteligente pra caramba, né? A minha mãe, não, Edilson, então eu vou te ensinar. Aí ela ia lendo o livro de história junto comigo, aí aparecia a resposta, né? Já achou a resposta, Edilson? Eu falei, não, mãe, ela tá aqui, Edilson. Aí marcava, eu copiava. Vamos para outra questão. Achou a resposta, Edilson? Não, ela tá aqui, Edilson, e ela mandando. Eu sei que mais ou menos na quinta questão, minha mãe ficou com raiva, ela falou assim, você tá debochando. Aí ela pegou o livro de história, ela enrolou e começou a me dar uma surra com o livro de história. Doía, né, velho? Ela batia assim com o livro de história na minha cabeça. Aí a história foi entrando na mente, entendeu? A história entrou na mente. Ó, a minha professora de mestrado riu muito, falou assim: a primeira vez na vida que eu vejo uma pessoa tomar uma surra de livro. Eu falei, mas foi verdade. Aí eu mostrei para minha mãe, né, a conversa. Eu falei, mãe, tá vendo aí? A senhora me fez passar vergonha até hoje, 46 anos. Aquela surra foi inesquecível. Mas é isso. É só... olha só, mas aí Ah, voltando, eu acho que eu fugi um pouco, me perdoe. Disso que eu falo muito. A internet, de um modo geral, as redes sociais, elas ajudaram muito os professores de ciências humanas. O aluno hoje ele é muito mais participativo porque ele também tem muito mais recursos do que naquela época. Eu lembro quando eu estava na universidade, eu tive que fazer uma pesquisa e foi difícil encontrar o livro. No meu ensino médio, então, eu lembro que foi um trabalho
E para poder fazer esse trabalho, foi uma matéria, isso foi no ensino médio, foi uma matéria que tinha saído na Folha do Estado de São Paulo. E eu, morador de Caxias, onde é que eu vou encontrar a Folha do Estado de São Paulo num domingo? Aí eu procurei em Duque de Caxias, nos principais jornaleiros, falou, cara, aqui não tem a Folha do Estado de São Paulo. Não tem, não vendo a Folha do Estado de São Paulo. Tem um dia. Aí teve um jornaleiro, senhorzinho, dá para perceber que o senhor ele era muito puto. Ele falou assim: meu filho, o povo de Caxias, ele não lê a Folha do Estado de São Paulo. Mas faz o seguinte: isso foi numa, um jornaleiro que tinha na rodoviária em Duque de Caxias, em frente ao que hoje é o Preso Nick em Duque de Caxias. Não sei se você conhece. E ali sai os ônibus da Central, né? De Caxias para Central. Ele falou assim: eu sugiro que você faça o seguinte: pega aquele ônibus lá da frente, que é Caxias Praça Mauá. Você vai descer no ponto final na Praça Mauá. Você vai encontrar esse jornal no mesmo ônibus que você foi, você volta. Eu falei: tá bom. Como é que eu vou avisar meu pai e a minha mãe que eu estou indo para o centro do Rio de Janeiro para comprar um jornal para poder voltar e fazer o trabalho? Mas eu fui, eu consegui encontrar. Mas aí, olha só, você vê a dificuldade que foi para você Verdade. buscar a informação, entendeu? Informação hoje, por mais que você tenha em grande quantidade, ela também não é barata. Um Verdade. livro no Brasil, ele é muito caro. O livro no Brasil ele é muito caro. E, assim, é difícil as crianças se interessarem por uma leitura de um livro. Isso dificulta Verdade. também o desenvolvimento intelectual da criança, entendeu? E internet tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Qualquer um é especialista de qualquer assunto na internet. Eu vejo um montão de gente botando opinião na internet sobre história que nunca entraram numa. Não que o cara não conheça, não que ele não tenha propriedade, mas muitas vezes você vê que não é nada daquilo ali. O cara está discutindo algum assunto de política, algum assunto de história, até dando receita médica, né, falando que isso é bom para tal doença e nunca estudou. Né? Verdade. A internet faz isso aí também, Tem né? os Tem os dois seus lados. prós e seus contras. E assim, quais são os seus desafios assim, na profissão? Os principais desafios que o professor de história enfrenta? Então, o meu maior desafio é exatamente acabar com essas barreiras religiosas dentro da sala de aula, dentro das escolas. Esse é o meu maior desafio. Não é que eu queira E converter todo mundo a Umbanda e Candomblé, mas eu quero que respeite, porque é o seguinte, olha só, tolerância religiosa, né? Na verdade. isso, que se enquadra também dentro do racismo religioso. Né? É, vou te dar um exemplo, né? Um caso. Eu já faço mesmo para provocar, estimular eles a questionarem, a perguntar. Isso já no sexto ano. Quando você vai falando de Egito, você fala das religiões politeístas, né? E o que significa politeísmo, etc. Aí a gente fala de Egito, fala de Mesopotâmia, Grécia, Roma, etc. Ninguém questiona os deuses gregos. Ninguém questiona os deuses da mitologia romana, mitologia grega, fenícia. Mas por que questionam a mitologia africana? Tá entendendo? Você vê que o preconceito ele já vem aí. O pai e a mãe, muitas vezes, ele não reclama que no livro está falando sobre a mitologia grega, fala a função dos deuses gregos, fala dos deuses romanos, etc., dos fenícios, os egípcios, mas se tiver lá da mitologia africana e você falar de Oxalá, você falar de Oxóssi, você falar de Ogum, o meu filho não vai estudar isso. Ó, eu não lembro se foi no ano passado ou se foi no ano retrasado, na Olimpíada Brasileira de História, né? As Olimpíadas de História você vai passando de fase, você vai entregando as atividades. Uma das atividades era exatamente falando sobre a questão das religiões afro. Teve escolas que mandaram os alunos cancelarem, parou por aí. Nós não vamos continuar. Disso aí nós não vamos falar. Várias equipes se retiraram da Olimpíada. Se retiraram da Olimpíada porque nós não discutimos isso na nossa escola. Entendeu? Então, quando é que você começa o trabalho? Quando a criança tem realmente o contato separado de história e geografia no sexto ano.
esse trabalho de conscientização, esse trabalho de combate à intolerância religiosa, o combate ao racismo, ele tem que começar o quanto antes, no sexto ano. O aluno ele me pergunta muitas vezes, aí quando eu estou falando, né, de politeísmo, um pergunta, professor, o senhor tem religião? Aí eu falo, tenho, mas eu não digo qual é, porque eu quero que ele pergunte, eu quero despertar a curiosidade. Às vezes pergunta na mesma aula, às vezes não pergunta. Aí pergunta depois, professor, mas senhor, qual é a sua religião afinal? Aí eu provoco mais ainda, eu sou espírita. Aí eles ficam quietos. Aí às vezes pergunta, professor, espírita é o quê? Eu sou da macumba? Falo, tá, é macumba. Eu sou do candomblé. Aí eles começam a se olhar, né? Mas você pode ter certeza que em toda sala de aula tem um que ou ele ou ele tem família que é. Mas ele não fala porque ele tem medo. E aí é fato, sempre ele fica enrolando para sair de sala de aula, quando a aula acaba, quando todo mundo sai, ele vem e fala, ô tio, o senhor é de qual orixá? Ah, eu sou de tal orixá. Ah, tio, eu também sou da religião, a minha família também é. Ah, tá, mas por que você não falou? Aí não, tio, porque às vezes as pessoas não gostam, né? E aí ele se identifica com você, ele sabe que existe um porto seguro. A partir daí, a vida dessa criança ela muda, Muda, com porque ela vai ver o certeza. seguinte: não, pô, olha só, mas meu professor é, e se acontecer alguma coisa, ele vai estar aqui para me defender, ele vai estar aqui para me amparar, entendeu? É Então, isso aí, com a criança ela também ela precisa dessa identificação, entendeu? certeza. E agora, em um minuto, resume assim, como que você avalia a tua experiência profissional, assim, 2 minutos, porque o nosso tempo está acabando. 2 minutos. Como É. avalio a minha experiência profissional? Os seus 23 anos de sala de aula, foi para você gratificante, não foi? Você é uma pessoa realizada, não é? Não, realizado eu sou. Posso falar que eu tenho uma grande realização, magistério, tudo que eu sou hoje, tudo que eu tenho hoje, graças ao conhecimento adquirido ao longo dos anos e, sem dúvida nenhuma, a minha profissão, o magistério. É claro que eu tive várias decepções. Eu relatei para você no início uma das decepções de eu ter sido demitido por conta disso, entendeu? Mas o enfrentamento é a melhor coisa. O enfrentamento é a melhor coisa, entendeu? Então, é por aí. Eu acho que você precisa gostar do que faz. Tudo aquilo que você faz com carinho, você faz com amor, você faz bem feito, ou quase a perfeição, porque a perfeição é difícil você atingir, mas quase lá. E quando aí uma dica para vocês, você que já está acabando. O dia que você entrar em sala de aula, entrar na sala dos professores e você vir cheio de projetos, eu vou fazer um projeto que eu saí da faculdade, tem isso, sair da faculdade agora, tem um montão de ideias, etc. E algum colega seu fala assim, não adianta porque essa turma não quer nada. E não adianta que essa turma é bagunceira. Se afasta desse professor, se afasta dele, porque ou ele não quer nada, ou ele está muito cansado, mas ele vai acabar te desmotivando. Faz isso não. A sua aula, cada dia, ela tem que ser motivadora. Você é muito chato, é muito difícil você, assim, muito ruim você ir para uma sala de aula já desmotivado. O tempo não passa, a aula não rende, entendeu? O seu planejamento ele cai por terra completamente e nada vai dar certo. Pode ter certeza disso. Então, faça por amor, não é por dinheiro. Foi o que eu falei naquele caso da MC Pipoquinha, porque os 20 mil, 25 mil dela, que ela ganha por show, não é mais gratificante do que eu ver um aluno, né, como eu encontrei, o garoto, ele sargento do Exército, ele falou, professor Edilson, ele me gritou no meio da rua, lá na Pavuna. Aí eu falei, pô, meu Deus do céu, aqui na Pavuna, na feirinha da Pavuna, eu olhei para trás, ele largou a bolsa dele e falou assim, eu sou o que sou graças a você. E eu reconheci o aluno, ele foi um aluno meu do curso preparatório lá em Marechal. Eu falei, graças a mim não, graças a você que estudou. Ele falou, mas eu não sabia nada de história e geografia, eu aprendi contigo. Hoje eu sou sargento e estou aqui na Vila Militar. Eu falei, pô, meus parabéns. Ele me deu um abraço, o cara chorou. 25 mil não paga isso. É verdade, é verdade. Edilson, Entendeu? muito obrigada pelas tuas palavras aí. Muito obrigada por ter se disponibilizado. Eu vou Foi encerrar você, agora a entrevista. Você quer deixar mais alguma palavrinha aí final? o pessoal.
Bom, eu sei que eu me estendi muito, espero que vocês me perdoem, entendeu? Mas eu falo muito. Se quiser qualquer dia me convidar para um podcast, falar de relatos pessoais, experiências em sala de aula, encontros e despedidas, desilusões, né? E conquistas, pode contar comigo, estou aí, entendeu? Estou aqui para somar. Não vejo como concorrência. Eu vejo como mais uma pessoa, mais um professor, né? Em busca de modificar a sociedade, ou pelo menos tentar mudar, porque eu acredito que a educação ela flui, a educação muda, a educação ela é transformadora. Eu acredito em escola pública de qualidade, dá para fazer, basta ter interesse. E o interesse não passa só dos governantes, não. O interesse parte também de todos nós, professores que muitas vezes não se qualificam, não estudam, vão para a sala de aula desmotivados. Eu sei que problema familiar todo mundo tem, né? É Às vezes a verdade. gente vai com aquele problema para a sala de aula e é difícil, entendeu? Mas a gente tem que deixar de lado, tem que perceber que ali, sentado naquela cadeira, tem dois olhinhos ali com várias esperanças, vários sonhos e querem e acreditam em você também, Tá bom. beleza? Obrigada aí. Vou encerrar aqui, então. Um abraço.